Azevedo, boa tarde. Boa tarde. Pergunta do Leopoldo Siqueira, da TV Alterosa. O América não vinha de bons resultados no Brasileirão, até enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa e conseguir um ótimo resultado, inclusive com você fazendo o gol do triunfo. Após isso, o que o América precisa fazer para superar o São Paulo no Morumbi, uma vez que mesmo com resultados adversos, exceto o último, vinha se apresentando bem, mas não vinha conseguindo conquistar os resultados positivos? Boa tarde. É verdade, a nossa equipe vem fazendo bons jogos, né, há bastante tempo. Você tira ali um jogo contra o Red Bull que a gente não foi bem, né, um outro jogo aí que a gente não conseguiu emplacar, mas fizemos bons jogos aí nesse primeiro turno do Brasileirão, onde a gente não conseguiu segurar um resultado, ou um empate, ou uma vitória. No último jogo a equipe se portou muito bem, soube jogar fora de casa, soube sair na frente e depois, né, se segurar e conseguiu um resultado muito importante para a gente no Brasileirão. E a gente precisa trazer isso para o jogo de quinta-feira, né, trazer esse espírito, trazer essa mesma competitividade que a gente não teve em alguns jogos. E a gente está em busca desse equilíbrio para conseguir fazer um melhor segundo turno. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Tatiaia, e também do Marcelo Queiroz, do jornal Hoje em Dia. Felipe, mais um jogo difícil contra o São Paulo nessa quinta-feira. Qual deve ser a postura ideal dentro dessa partida e o que o América precisa fazer de diferente em relação ao primeiro turno do Brasileiro, em que o resultado não foi positivo? O primeiro turno a gente fez um bom jogo aqui também, no Morumbi, tivemos as melhores oportunidades do jogo e não conseguimos vencer. Vai dentro do que eu falei na pergunta anterior, né, de buscar esse equilíbrio para poder fazer os gols, para poder segurar os resultados. E no Morumbi a gente tem uma oportunidade grande de fazer um belo jogo novamente, de conseguir, né, levar uma vantagem para Belo Horizonte, que seria importante demais para a gente. Mas a estratégia, quem vai definir é o Mancini, ele está ainda pensando em relação à estratégia, qual a melhor opção de jogo. Todo mundo sabe que o América tem um estilo de jogo agressivo, que marca lá em cima, marca pressão, mas também nós estamos jogando às vezes, quando é preciso baixar as linhas, a gente abaixa também, baixa muito bem. Então a gente vai definir ainda essa estratégia, né? O Mancini ainda não definiu isso, a forma que nós vamos enfrentar o São Paulo, mas sabendo que nós precisamos, né, de uma vantagem para levar para Belo Horizonte. Outra pergunta do Adilson Martins, da Rádio Tatiaia. O América vem muito bem na Copa do Brasil. Qual a conversa entre vocês, jogadores, para essa nova etapa de quartas de final? A equipe vem bem realmente, mas a gente não tem muito o que conversar, a gente entra em campo e sabe que Copa do Brasil é um campeonato diferente, a gente sabe que a gente precisa sempre fazer o resultado para que depois nós possamos ter tranquilidade no segundo jogo. Foi assim contra o CSA, contra o Botafogo e contra o São Paulo não vai ser diferente, a gente vai buscar o resultado, vai buscar uma vantagem, porque a gente sabe que é importante para o segundo jogo, né? A gente sabe que isso faz toda a diferença para conseguir uma classificação. Então a ideia é sempre essa, fazer um primeiro jogo forte, intenso, para conseguir o resultado, para levar uma situação melhor para o segundo jogo. Pergunta da Rosane Meirelles, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Felipe, o São Paulo não vence há 5 jogos e está pressionado para conseguir um resultado positivo atuando em casa. Isso pode ajudar vocês? Vocês esperam um São Paulo mais afoito em campo? Realmente, quando a equipe chega numa situação dessa, né, que a gente já passou por isso, a gente sabe como é difícil, sabe como que isso atrapalha um pouco, né, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor. A nossa equipe entrando ligada, fazendo um jogo como a gente fez aqui no primeiro turno, tem tudo para que a torcida vire contra a equipe do São Paulo e isso nos dá uma certa vantagem. Mas ao mesmo tempo, né, o jogador fica mais ligado, o jogador sabe que não pode errar, o jogador sabe que tudo que ele vai fazer em campo ele tem que fazer bem feito, porque, né, os resultados que vêm atrás aí atrapalham um pouco. Então a gente não. É difícil. Futebol é um esporte muito complicado de você cravar qualquer tipo de situação. É difícil você dizer que a equipe do São Paulo vai vir de uma forma mais afoita ou não. Tem jogadores lá de muita qualidade, jogadores experientes também. Então a gente só está se preparando para um jogo difícil, um jogo intenso, um jogo onde a gente precisa fazer o resultado para conseguir uma vantagem. Outra pergunta da Rosane. Ao lado do Fluminense, o América tem o segundo melhor ataque da Copa do Brasil, só sendo superado pelo Atlético Paranaense. O bom desempenho desse fundamento aumenta a confiança de vocês para essa etapa?
Não, com certeza, a gente fica mais confiante, sim, né? A gente sabe que na Copa do Brasil a gente vem fazendo bons jogos, a gente vem fazendo o nosso papel da forma que o América tem que fazer na Copa do Brasil. Né? No Brasileiro que a gente não está conseguindo, né, levar isso para lá, mas eu creio que depois dessa vitória de sábado a gente vai emplacar agora, vitória de domingo, aliás, a gente vai emplacar aí, melhores jogos no Brasileirão, né? Mas isso aí é só no domingo, a gente tem que pensar na quinta-feira e fazer um bom jogo, cara, fazer um bom jogo, como a gente vem fazendo, como a gente fez nas primeiras fases aí que a gente participou, para que a gente consiga fazer os gols novamente, para que a gente possa se manter ali entre os melhores ataques da competição e chegar o mais longe possível nessa Copa do Brasil. Pergunta do Marcelo Queiroz, do portal Hoje em Dia. Fluminense e Goiás conseguiram empates no Morumbi nessas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. O América pode tirar vantagens dessa instabilidade demonstrada pelo São Paulo em casa? Cara, é muito difícil, né, você dizer algo antes da partida. Eu acho que independente do que o São Paulo vem passando também, a gente tem que pensar no nosso jogo, né? A forma como nós vamos entrar em campo é o que vai determinar o nosso resultado. Então a gente tem que pensar no nosso desempenho. A gente sabe como é difícil jogar pressionado em casa, né? Isso acontece conosco também lá em BH, mas nós sabemos que futebol é um esporte muito complicado. Nós temos que pensar no nosso desempenho, em jogar bem, entrar em campo ligado, para que a gente possa ter algum tipo de vantagem devido ao momento que eles vêm passando. Pergunta do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. Azevedo, o América vem surpreendendo positivamente quando enfrenta equipes do primeiro escalão do futebol brasileiro e está próximo de mais um desafio desses, contra o São Paulo agora pela Copa do Brasil. Você tem sentido que a equipe tem entrado mais ligada nesse tipo de jogo e que todo cuidado é pouco também agora contra o São Paulo? Quando você vai jogar com uma equipe dita grande, né? Aí no cenário do futebol brasileiro, a gente sabe que a gente entra mais ligado, até devido aos estádios que a gente vai jogar, você tem mais torcida, isso te deixa mais ligado durante os jogos, né? E a gente sabe se comportar muito bem contra essas equipes, e não é de hoje que o América faz isso, desde temporadas passadas a gente sempre fez bons jogos contra as equipes ditas grandes, né? Mas esse ano a gente fez bons jogos também contra equipes, né, da parte de baixo da tabela do Brasileirão. A gente venceu jogos em casa importantes contra essas equipes, mas eu acho que por ser quartas de final de Copa do Brasil, independente da equipe que você vai jogar, você tem que entrar motivado, você tem que fazer um bom jogo, é onde separa, né, o homem dos meninos, como todo mundo fala. É um jogo importante, um jogo onde todo mundo quer jogar, todo mundo quer mostrar, a gente sabe da visibilidade que tem esse jogo, então independente de ser o São Paulo, que é uma equipe grande, nós temos que ir lá e fazer o nosso melhor, representar bem o América, porque o América também tem o seu valor dentro da competição, e a gente sabe disso, e a gente vai lutar muito para que o América possa chegar o mais longe possível dentro da Copa do Brasil. Felipe, com o gol que você marcou sobre o Atlético Goianiense, você assumiu a artilharia da temporada do América. O que isso representa para você? Cara, então, para mim, sinceramente, não representa muita coisa. Eu sou um cara que penso muito na equipe, no América. Se eu tivesse feito o gol e a gente tivesse tomado o empate, eu seria o artilheiro, mas não teria os 3 pontos, que para mim é mais importante, porque quando a equipe faz uma campanha boa, os frutos, né, todo mundo aparece, todo mundo fica em visibilidade, né, como foi o ano passado. Então eu quero buscar fazer os gols para ajudar o América a conseguir os pontos sempre, conseguir sempre subir na tabela, conseguir classificações aí na Copa do Brasil, né? E que se isso vier junto com a artilharia da equipe, ótimo, mas o mais importante para mim aqui é o América e a gente conseguir os nossos objetivos aí dentro desse ano. Obrigado, Zé. Valeu, um abraço.